Olá, galera! O meu nome é Daiane e, juntamente com a Helena, nós iremos apresentar um assunto bem atual para vocês, que é o Covid relacionado com a ecologia. Dentro da nossa matéria com a Juliana Calisto, Ecologia de Populações e Comunidades. Agora eu vou te convidar a pensar um pouquinho. O que você acha que causou esse surgimento do novo coronavírus? Lembrando que esses micro-organismos sempre estiveram nas florestas e nos animais silvestres. E certamente foi causado pela ação devastadora do ser humano. Vocês querem novidade? Não, né? Destruição de habitats naturais, manuseio de carnes sem protocolo de higiene, consumo de animais silvestres, mudanças climáticas são as principais causas de pandemia, epidemia, surtos epidêmicos no mundo inteiro. E em resposta, esse Covid-19 causou uma pandemia que soube colapsar sistemas de saúde e afetar a economia. Que o Covid tocou na ferida, ou melhor, ele soube servir de alerta, que passou da hora de revisarmos hábitos, culturas e costumes, parar com essa devastação ambiental. Estudos mostram que 75% das novas doenças que emergiram nos últimos 50 anos tiveram como origem os animais. Daí temos exemplos de HIV, Zika vírus, Ebola, chikungunya e entre muitos outros. Já deu para perceber que existe uma correlação muito forte entre o desmatamento e destruição de habitats florestais com o surgimento de doenças, principalmente aquelas causadas por mosquitos. Por exemplo, na Amazônia, a cada 1 quilômetro desmatado equivale a 27 novos casos de malária. E a fórmula é simples. Quanto mais nos aproximamos de áreas preservadas, mais entramos em contato com patógenos inusitados, nunca antes vistos. Aí surge o fenômeno conhecido na ecologia como spillover. O que é spillover? Spillover é quando o vírus ou micróbio ele consegue se adaptar e ir de um hospedeiro ao outro. Foi assim que o Covid-19 conseguiu migrar dos morcegos para os seres humanos, lá na China, em Wuhan. Gente, dando continuidade ao assunto da Daiane, eu trago aqui um pouco mais sobre a questão das relações humanas da pandemia e a resiliência do meio ambiente. O que isso quer dizer? Fazendo um link bem geral, as relações humanas mudaram bastante, ou seja, as pessoas pararam muito de frequentar muitos lugares, pontos turísticos, andar de carro, andar de ônibus, fazer coisas que faziam na rotina e que de certa forma contribuíam para a poluição dos ambientes, para prorrogar, essa massiva quantidade de danos que a gente estava causando no meio ambiente. Uma coisa muito interessante que foi observada durante, logo nos primeiros meses da pandemia, foi a queda significativa das quantidades de dióxido de carbono e de nitrogênio, que são duas moléculas muito tóxicas para o ar do nosso planeta, e consequentemente para a nossa saúde, para a saúde dos ambientes, dos animais, de todo ser vivo que existe e dos fatores também abióticos, para a poluição é que eles contribuem muito para tudo isso. As pessoas, pelo fato de elas estarem fazendo menos viagens, de estarem andando menos de carro, de estarem frequentando menos lugares, consumindo menos, entendeu? Frequentando lojas, frequentando restaurantes, isso ajudou a diminuir essa emissão. Por exemplo, a China, ela teve uma queda significativa muito grande na emissão desses gases. No país foi de 25%, que equivale a 6% da queda mundial. É muita coisa. Uma coisa muito interessante também, e que chega a ser triste, é a questão da montanha Dauladar, na Índia, que ela não era avistada há mais de 80 anos sob uma visão normal.
você tinha que chegar muito perto para você conseguir ver. Essa montanha faz parte da cordilheira do Himalaia e devido à quantidade de poluentes que diminuiu, ela conseguiu ser avistada de novo agora em 2020 durante a pandemia. E também na Índia ocorreu a queda da poluição do rio Ganges, que é um dos mais poluídos do mundo. E em Veneza, nos canais, aqueles canais que as pessoas sempre reclamam do odor, também diminuiu muito mesmo a poluição, ao ponto da água ficar cristalina e você conseguir observar peixinhos e outros animais, plantas, algas no fundo. E o que isso tem a ver com a resiliência do ambiente? Que a gente observa que a capacidade do ambiente, por mais que ele esteja violado, por mais que ele esteja sob condições absurdas de estresse, de um estresse que ele não consegue suportar, ele conseguiu superar isso e aos poucos tá retornando ao que ele era, né? Que era para ele ser, na verdade. Como que apesar das catástrofes e dos danos que a gente causa, como que o ambiente pode se recuperar quando a gente não submete esses lugares, né, a um estresse muito grande, a um estresse maior do que ele pode suportar. Então, esses lugares passam a se recuperar, a ficarem mais bonitos, mais viáveis para a vida, mais viáveis para a coexistência, né, até mesmo do ser humano. Só que o ser humano, muitas vezes, eles não estão preocupados, né, os seres humanos não estão preocupados em cuidar. Às vezes o capitalismo, o consumismo fala muito mais alto, só que uma hora isso teve que parar, por bem ou por mal. E o momento foi esse. Essa parte do vídeo eu vou falar sobre as relações também humanas e ecologia e Covid, só que de uma forma mais antrópica e econômica. Como isso mudou na questão financeira, na questão equiparada com o imobiliário. Durante a pandemia, na cidade de São Paulo, fizeram um estudo de aquisição de propriedades em áreas rurais ou de reservas naturais. Observou-se nas imobiliárias um aumento de 300% de aquisição. E gerou um processo contrário do êxodo rural, que é o comum do capitalismo, que é as pessoas saindo do campo e indo para a cidade em busca de trabalho. E um destaque que eu trago aqui é o exemplo do Aras Larissa, no interior de São Paulo, que é um Aras super luxuoso, né, que ele é de poder aquisitivo maior. E ele já era comprado, ele já era adquirido há muito tempo, só que as famílias pouco visitavam antes da pandemia. Só que com a situação da pandemia, isso mudou. Muitas pessoas durante esse período aprenderam a conviver com a natureza ou com formas diferentes dela do que estavam acostumadas dentro de uma cidade, né? Por exemplo, pessoas começaram a criar novas espécies de animais, plantas, e a apicultura, que é essa criação das abelhas, foi um destaque, que as pessoas começaram a se dedicar a isso durante a pandemia. Começaram a produzir mel, então além de ter contato, né, com essa relação ecológica com as abelhas, a produção delas de mel, a construção do favo, tudo que eles observaram, as pessoas ainda conseguiram ter uma renda a mais durante esse período de crise. A ecologia, e você aprendendo a lidar com ela, você conseguiu, além de aprender sobre as relações que ela traz, a gerar a renda, né, o lucro durante esse período. O meu último tópico nesse vídeo é sobre a ecologia como terapia no tempo de pandemia. Muitas pessoas, né, durante o isolamento social, pela situação de ficar muito tempo dentro de casa, não poder sair, não poder socializar, tomar muitas vezes um ar puro, né, quando a pessoa mora num apartamento, num condomínio muito fechado, muitas começaram a passar mal, ter crise de ansiedade, depressão, vários tipos de problemas muito sérios, e procurar ajuda médica, né? Como um tipo de terapia complementar, muitos profissionais durante a pandemia andam recomendando as funções, né, atividades ecológicas como terapia complementar, ou seja, você faz um tratamento com medicação, com sessões terapêuticas de psicólogo e tudo mais, mas dentro da sua casa você começa a cultivar plantinhas suculentas, você adota um animal. A ecologia trouxe isso para as pessoas, né, de uma forma que elas pudessem, além de ajudar no tratamento, né, se curarem, terem uma trégua, se divertirem, criarem amor por alguma coisa, criaram um hobby, né? E isso é ótimo, isso é excelente para a construção, né, para a edificação de uma saúde mental e até mesmo corporal, né, muito boa. Além, é claro, da consciência ecológica, das relações ecológicas
É uma percepção do que as nossas ações causam e que vão nos causar de volta. É nada mais, nada menos do que a pura ecologia. E é basicamente isso, o que a ecologia tem pra gente aprender sobre o mundo e ensinar a gente a ser um pouco mais paciente, ser um pouco mais sutil com as nossas ações, perceber um pouco e como que isso vai alterar o ambiente.